o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado estão consultando nomes, recebendo nomes que foram oferecidos. E claro, né, até contratar existe uma distância muito grande. Mas é só você pegar as entrevistas do Dorival da semana passada e do Fabinho Soldado, eles falaram já que o planejamento de 26 está fechado, inclusive com alguns nomes já definidos de reforços e que foram entregues à diretoria. Eles falaram isso até em público. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Boa noite, Samir. Talisca, Michael, Cebolinha, Wesley, Roger Guedes, Arana, Leonardo Barbosa. Vamos lá, vamos fazer um pente fino. Se faltar algum nome aí que foi especulado nos últimos dias, vocês me falam, tá? Primeiramente, eu quero falar o seguinte. Sobre reforços, tá? O Corinthians vai se reforçar em janeiro, caso o transferban seja pago. Dentro do Corinthians, nos bastidores, há uma promessa que o transferban vai ser pago com o dinheiro da LFU. O transferban do Félix Torres, / Santos Laguna, de pouco mais de 40 milhões, vai ser pago com o dinheiro da LFU, cerca de 60 milhões de reais que o Corinthians vai receber. O transferban da CNRD, né, que é o mecanismo que a CBF usa ali para intermediar o pagamento de dívidas dos clubes, que inclui nesse transferban do Corinthians, por exemplo, o pagamento do Ranieri, entre tantos outros. O Corinthians já pagou, a CBF não tirou o transferban do Corinthians, não retirou o transferban do Corinthians, mas fez uma promessa ao Corinthians, que o Corinthians pagando agora a próxima parcela, porque é de 3 em 3 meses, o Corinthians pagando agora em dezembro e assinando um termo de responsabilidade que não vai mais atrasar, a CBF retira esse transferban. Então, 2 transferbans o Corinthians entende que vão ser retirados. E que o terceiro transferban, que poderia vir, que é no caso o Matias Rojas, também aí no valor acima de 40 milhões, 45 milhões, quase chegando a 50, o Corinthians está negociando de maneira muito amistosa com o staff do Matias Rojas, e segundo eles, o staff do Matias Rojas disse que não vai executar o Corinthians na FIFA com o novo transferban. O Corinthians livre para contratar, o Corinthians não pode pagar o transferban no dia e pensar em começar a buscar reforços no dia seguinte. Eu estou falando isso porque eu tenho fontes que estão procurando os reforços no mercado, já estão fazendo triagem, já estão fazendo contatos, nomes oferecidos, alguns que interessam, nomes que oferecidos que foram descartados, nomes que foram procurados, nomes que o Dorival deseja. Tudo isso já está alinhado, mas tem muita coisa, eu diria que 80%, 90% disso já está definido. Porque o ano de 2026, o Corinthians estreia na temporada no dia 11 de janeiro. Até porque eu não falei que o Corinthians está contratando ninguém. Eu falei que o Corinthians está no mercado, né? O Dorival Júnior e o Fabinho Soldado estão consultando nomes, recebendo nomes que foram oferecidos. E claro, né, até contratar existe uma distância muito grande. Mas é só você pegar as entrevistas do Dorival
da semana passada e do Fabinho Soldado, eles falaram já que o planejamento de 26 está fechado, inclusive com alguns nomes já definidos de reforços e que foram entregues à diretoria. Falaram isso até em público. Vamos lá em relação ao Talisca. Talisca foi oferecido ao Corinthians. Talisca foi oferecido ao Corinthians porque ele está decidido em voltar ao futebol brasileiro, e o Corinthians e o Bahia, os times que interessam ao Anderson Talisca. Jogador que não vai ficar no Al Nassr, lá o time dele, né? Time do Jorge Jesus, enfim, do Cristiano Ronaldo. Ele não quer ficar por lá, entende que o momento agora é retornar ao Brasil, e foi oferecido ao Corinthians, tá? Fabinho Soldado e Dorival gostam do nome do Talisca, mas é um nome pesado hoje para a diretoria, e vai depender. Talisca vai depender. Pagamento de transferban, venda do Yuri, situação do Memphis para o ano que vem, se vende ou não o Guinegão, não vai depender só do transferban. O Talisca vai depender da reformulação no ataque do Corinthians, para o Corinthians manifestar o interesse. O Dorival gosta do nome? Gosta. O Fabinho gosta do nome? Gosta. Desculpa, né, na Turquia, ele tá na Turquia, né, o Talisca, desculpa. Já passou lá, o Al Nassr é o Wesley, tá? Desculpa. Ele tá lá na Turquia, e no Fenerbahçe, e vai encerrar o contrato dele lá no Fenerbahçe da Turquia. Desculpa, o Al Nassr é o Wesley, daqui a pouco eu falo sobre ele. Foi oferecido, Fabinho gosta, Dorival gosta, só que não depende dos dois, vai depender do futuro do Corinthians, né? Naquilo que o Osmar Stabile vai passar para eles em relação a reforços no ano que vem. Repito, nomes grandes assim, porque esse é um nome que custa muito, depende da reformulação do ataque, tá? Eu acredito que o Talisca só viria se o Memphis não ficasse, se o Yuri não permanecesse. Caso o Yuri não venha permanecer, caso o Memphis não venha permanecer, é um nome que ganharia mais força no Corinthians. Então, gente, nós estamos falando de nomes oferecidos, tá? Não estamos falando de nomes que o Corinthians hoje está contratando, né? Está contratando mais nomes oferecidos, tá certo? Vamos ao Wesley, que eu confundi aí o clube, o Wesley sim do Al Nassr, que precisa deixar o clube da Arábia. Por quê? Porque ele está ali numa categoria de jogadores estrangeiros até 21 anos. E o Jorge Jesus quer um jogador mais capacitado para preencher essa categoria. Então o Wesley não está nos planos do Jorge Jesus. A ideia é emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. No caso do Wesley, só para você ver, tá? O que eu já falei lá atrás, vou repetir aqui para você ver que eu não tem contradição, não tem desvio na informação. O caso do Wesley é um nome que agrada o Corinthians, e eu descobri que o Corinthians foi consultar, né, o staff do Wesley para saber a situação dele lá na Arábia. E aí o Corinthians descobriu, né, o Fabinho Soldado e companhia descobriram que o interesse dele, que ele realmente deve deixar o clube dele na Arábia, mas que o interesse dele é jogar no futebol europeu. Então o staff está priorizando a permanência dele no exterior e a transferência dele para o futebol europeu. Eu não tenho informação, tá? Isso eu li por aí em algum lugar, que o Sporting de Portugal teria interesse no Wesley, e o staff conhece bem o Corinthians, né? Já passaram por Corinthians, que caso ele não consiga nada na Europa e decidir voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians vai ser o primeiro clube a conversar, né, com o staff do Wesley. Outros clubes já manifestaram interesse, Botafogo, enfim, outros clubes do futebol brasileiro, mas a ideia primeiro é que o Corinthians seja ouvido se há interesse ou não. Roger Guedes, eu não ouvi falar nesse nome, e nem no Arana também. Esses dois nomes eu vou descartar dessa lista aí do meu querido Leonardo Barbosa, tá bom? Eu sei que são nomes que vocês gostam, que sempre são especulados, mas eu não tenho informação sobre os dois. No caso do Michael, esse é o nome que agrada o Dorival Júnior, o Michael e o Cebolinha. Prioridade, Cebolinha. Dificuldade, muito maior que a do Michael. Só que, no caso Cebolinha, o Corinthians conta com a ideia de que o Flamengo vá se desfazer dele, vai vender em definitivo, mas pode fazer um desconto. Agora, esse desconto tem que estar dentro da realidade do Corinthians, que hoje
Hoje é inviável. Mas, depois do transfer ban, aí é outra história. Depois, se vendeu o Yuri, se vendeu o Guinegão, se vendeu o Bidon, enfim, depende de muita coisa para o ano que vem. Então o Cebolinha eu deixaria em aberto, porque é um nome que agrada demais o Dorival, e eu tenho uma informação que o Dorival conversou com ele recentemente, com o Cebolinha. E o Michael é um nome que agrada o Dorival, o Cebolinha agrada mais, o Michael agrada também, e é um nome que é considerado mais viável, porque o Flamengo pode liberá-lo, é um sonho. Então o Corinthians não pagaria não pagaria por direitos econômicos. O Michael viria só com salário de 1 milhão, por exemplo. Né? O Corinthians vai fazer, por exemplo, só o Romero, Héctor e Tales, nós estamos falando de 2 milhões de reais. Você sabia disso? Somando salários de Romero, Tales e Héctor, são 2 milhões de reais por mês. Se você libera esses 3 e traz o Michael, ainda você fica com uma economia de 1 milhão. Então, o que eu estou falando para vocês, gente, antes que alguém fale aí, o Samir está iludindo o torcedor, falando de reforços, não pode falar de reforços. Posso e estou falando, entendeu? Posso e estou falando, meu irmão. Só que não estou falando que tem negociação, que tem coisa avançada, que tem coisa fechada para o ano que vem, não estou falando nada disso. Estou falando que quando o Corinthians pagar o transfer ban, algumas coisas já estarão resolvidas e outras não, e outras até descartadas. Porque tem nome que é oferecido, tem nome que o Corinthians foi atrás, entendeu? Só para você ver, na semana passada eu trouxe essa questão envolvendo Michael, Cebolinha e Pablo. Foi um pacote do Flamengo, lembra? Só para vocês observarem quem trabalha, quem tem informação. O Pablo eu trouxe, que foi oferecido o Corinthians e o Corinthians estava avaliando. E no dia seguinte, eu trouxe com exclusividade que o Pablo jogaria o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Eu esqueci algum nome? Alguns eu descartei, porque eu não tenho informação e não existe nada. Casos aí do Roger Guedes, caso do Arana, não tem nada.